Olá, olá, nação corintiana. Aqui quem fala é a Vanessa, do canal Vanessa Corintiana. Hoje, uma quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Uma quarta-feira não tão feliz para nós corintianos, né? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa participação do Corinthians na Copa Conmebol Libertadores. Então, antes de eu começar, deixa seu like, comenta. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí e manda aí para todo mundo que gosta do nosso Corinthians. E bora para a resenha. Bom, gente, nada fácil para nós essa quarta-feira, né? Uma quarta-feira de neblina aqui em Londrina, uma quarta-feira do tempo fechado e uma quarta-feira triste para nós corintianos que ontem encerramos a nossa participação na Copa Conmebol Libertadores. Corinthians aí que começou a sua caminhada contra o Always Red lá na altitude, né? O Corinthians fez uma participação muito pequena, né? Comparado ao nosso grandioso Corinthians. Essa participação do Corinthians foi uma participação muito pequena. Os números, né? Os números falam por si. Foram 10 jogos com apenas 2 vitórias, 5 gols e nenhum gol marcado na fase de mata-mata. Eu acho que criou-se uma esperança muito grande no Vitor Pereira, nesses jogadores que vieram de jogadores que já tiveram passagem pelo Corinthians, que, né, tem seus nomes na história do Corinthians, mas fizeram esse retorno. Já são jogadores que têm uma certa idade, né, que já tem aí uma rodagem muito grande. E eu acho que a torcida, né, do Corinthians fez aí uma bola de esperança em volta de muita coisa, né? Muita coisa que aconteceu. Eu tenho uma opinião muito própria sobre esses jogadores, sobre a equipe do Corinthians e sobre o elenco atual. Então, lógico que se eu for pegar aquele Corinthians lá do começo do ano, da pré-temporada, Silvinho treinador, e a gente for comparar com esse Corinthians agora, eu jamais imaginaria que o Corinthians ia chegar brigando em 3 frentes, né? Pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Não dava pra gente imaginar que o Corinthians ia chegar nessas três frentes, né? Porém, o Corinthians chegou, né? Trocou de técnico, jogadores chegaram, então houve mudança sim, né? Tanto no estilo de treino quanto no estilo de jogo. Alguns jogadores, principalmente jogadores de base do Corinthians, tiveram mais oportunidades e se destacaram, continua aí se destacando sob o comando do Vitor Pereira. Na Copa Libertadores, lá que o Corinthians começou lá atrás, já perdendo fora de casa, lá na altitude contra o Always Red, assim já deu uma amostra do que seria essa nossa saga na Libertadores, né? Então, foram jogos irregulares. O Corinthians jogou mal lá contra o Always Red, aí depois jogou contra o Cali em casa, né, com um gol contra. Então, assim, não foi um jogo ruim, porém criou-se bastante oportunidades, mas também não finaliza, né? Um time que não finaliza. E aí depois teve um bom jogo, que eu considero que o Corinthians, um dos melhores jogos que o Corinthians fez pela Copa Libertadores da América, foi aquele jogo na Neoquímica contra o Boca Juniors, na primeira fase da Copa Libertadores. Fez um bom jogo, ganhou de 2-0, 2 gols do Maicon. Então foi um jogo que o Corinthians sobrou, foi realmente o Corinthians que a gente esperava ver aí no decorrer da competição. E aí o Corinthians teve jogos irregulares, foi para essa segunda fase,
da Libertadores. Jogou em casa, inclusive eu estava lá na Neoquímica contra o Boca Juniors, aquele jogo que o Roger Guedes perdeu o pênalti, né? Na verdade o Rossi defendeu o pênalti do Roger Guedes. Depois foi decidir a vaga lá na Bombonera contra o Boca Juniors, aquela saga que o Vitor Pereira não tinha nem jogador para pôr em campo. Foram muitos jogadores no departamento médico. O Vitor Pereira passou aí fazendo milagres, né, aproveitando a molecada da base, mas realmente foi bem difícil para nós aí, dificuldade em jogadores, falta de jogadores no elenco ali para poder seguir vivo na competição, né? Contra o Boca, eu acho que deu um fio de esperança para todo corintiano a forma que o Corinthians se classificou, né? O Vitor Pereira não tinha o que fazer, segurou o jogo, né? Os jogadores ali entraram naquele espírito para segurar, levar para os pênaltis, para o nosso Santo Cássio nos ajudar, né? Nessa classificação. Corinthians conseguiu, sagrou-se, né? Vitorioso, classificou com todas as honras dentro da Bombonera, quebrando tabu, fazendo história. Porém, a realidade, né, veio à tona nesse jogo contra o Flamengo. Um jogo para mim que marcou já no jogo de ida na Neoquímica Arena, quando o Corinthians perdeu por 2-0. Acredito que ali o Flamengo já selou a sua classificação. Porém, né, todavia, nós corintianos sempre acreditamos, fomos para a luta, fomos para o Maracanã com toda a fé, com todo o espírito Corinthians. A torcida foi, embora só tivemos a presença de 4.000 corintianos, mas assim, tudo que envolveu esse jogo, a esperança que o corintiano tinha no time, de acreditar no milagre do Maracanã, né? Inclusive o título do meu vídeo de segunda-feira foi esse, Milagre do Maracanã, porque era uma esperança real que tínhamos de o Corinthians brigar, ser um time brigador, um time de raça para o jogo contra o Flamengo. Eu confesso que quando eu vi aquela caravana chegando no Rio de Janeiro, de mais de 30 ônibus de corintianos, eu me emocionei, me senti representada através dessa torcida maravilhosa que é a torcida do Corinthians, né? Se tem uma coisa que o Corinthians tem, é torcida. Pode não ter jogador, pode treinador vir, troca presidente, troca diretoria, mas o Corinthians tem uma torcida. É uma torcida que tem um time. Então, assim, eu me emociono, a torcida do Corinthians é diferente, e não adianta vir usante falar o que quiser, quem falar o que quiser, mas a torcida do Corinthians cantar do começo ao fim. Eu assistindo pela TV, teve momentos que eu escutei a torcida do Corinthians sobrepor no Maracanã, com mais de 60.000 torcedores, escutar a torcida do Corinthians cantando. E no final do jogo, apito final, a torcida continuou cantando, porque esse é o espírito de Corinthians, né? É o nosso espírito de amor por esse time, por esse clube, e é isso. E com relação ao jogo, né, gente, eu vou falar da torcida que eu vou me empolgar e não vai acabar o vídeo nunca, porque essa torcida aí dispensa comentários, a gente pode ficar falando aqui um dia todo, né? Com relação ao jogo, Vitor Pereira, eu acredito aí que errou um pouco ali na sua escalação. Para mim, a zaga titular teria que ser Balbuena e Gil. Com relação ao Renato Augusto, eu também acho que deveria sair jogando, mas né, as condições que ele estava para jogar ou não aí, é o treinador que está lá no dia a dia, que está vendo a recuperação do atleta, que tem aí todos o respaldo aí de departamento médico para saber se o jogador teria ou não condições aí de iniciar jogando. Porém, eu acho que o Rony não fez uma má partida. O Rony
jogou muito bem. E eu só tenho que falar aí, fazer uma observação com relação a um único jogador, que eu não gosto de ficar criticando o jogador, eu não gosto de ficar falando, chegou agora, o Yuri Alberto é uma promessa, é um jogador jovem, são 7 jogos sem um chute ao gol. Ontem ele teve a oportunidade de chutar ao gol, eu não sei o que acontece, porque Rony chutou de fora, Duqueiroz chutou, Adson chuta, mas ele que é atacante, a função dele, função diária, teve oportunidade, né? Balançou o corpo e não chuta pro gol. O que acontece, Yuri Alberto? O que acontece? Principalmente esses jogadores que chegam agora no Corinthians, eu não gosto muito de ficar criticando, né? A gente tem que esperar, né? Porém, devolve o nosso Mantuan, pelo amor de Deus, Yuri Alberto. A gente colocou muita expectativa nesse menino, mas ele é jovem, acho que ainda não dá para cornetar 100%. Vamos esperar aí os próximos jogos. Eu espero que ele consiga pelo menos chutar pro gol, pelo menos brigar. A gente vê que ele é brigador, ele briga pela bola, tem raça, mas tá faltando aí finalizações, principalmente porque a função dele é finalizar, é chutar pro gol, é fazer gol, né? E a gente tá precisando e muito de um fazedor de gol no Corinthians, porque, né, como eu falei para vocês, os números mostram que são poucos os gols do Corinthians, então a gente precisa de jogador que faça gols. Então, pessoal, ainda dando mais um pitaco aqui, a gente viu aí no GE, quem acompanhou as notícias, viu que talvez, né, muito provavelmente esse jogo contra o Flamengo foi o último jogo do William pelo Corinthians. Provavelmente não vai jogar nem o derby no final de semana, no sábado. Então, talvez o Corinthians ainda vá perder esse jogador para o clássico. Mas, né, já tem minha opinião formada sobre o William. Ele tem pretensões de voltar para a Europa. Boa sorte, paguem a multa e obrigado, William. Nós vamos continuar aqui, firme e forte, a nossa torcida, com todo o meu respeito e admiração pelo William, mas esse retorno dele não deu certo no Corinthians e eu desejo sorte ao jogador aí que vai atuar pelo time da Inglaterra. Então, pessoal, é isso. Curte, comenta, compartilha com quem gosta do Corinthians, se inscreve e a gente se vê agora segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!